Bom, estamos tentando entrar ao vivo novamente. Hoje a nossa live é com Ney Pereira, formado em Educação Física, especialista em Marketing e Neurociência Pedagógica. Obrigada, gente. Desculpa, tive um problema aqui, não consegui apertar o botãozinho chamar o Ney, mas só para reapresentá-lo, a gente vai depois deixar isso disponível no nosso canal do YouTube. Ney, agora vai, agora eu vou tentar te chamar aqui, agora vai dar certo. Pronto. Deu. Não sei se será que é minha digital nesse celular que a gente também não larga e não vai. Ney é formada em Educação Física. É a Ney. Aí, peraí, deixa eu me organizar aqui, porque agora tá. Tô O bonito, meu... tá legal? Deixa eu Ó, ver. Deixa eu ver se você se preparou antes. Tá. Tem peraí, uma peraí, alface peraí, aqui, não. peraí. Não, tá, tem Não, nada, tá, tudo bem? não, tá tudo ótimo. Você fez o Então tá bom. seu na frente do espelho Já antes, olhou. dei, já botei um gel aqui pra baixar a juba, tá tudo bem. Botei a maquiagemzinha, tudo bem. Boa. Eu também, até me maquiei hoje para vir aqui. Ó, você tá vendo? Tem que ter atenção no visual, né? Tá vendo? Essas É, dicas você vai ter que passar pra gente. pois é, Desculpa, né? porque eu tentei aqui apertar o botão, eu não sei se minha digital, e ficava apertando para te convidar e não aparecia. Acho que foi problema aqui de digitação. Mas eu vou te fazer a apresentação de novo do Ney, porque esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir depois, de 24 horas, vai poder lá acessar. No Fitness Brasil Legal. Play. Então, Ney é formado em Educação Física, mas como o Ney diz, né? Você saiu da Educação Física, a Educação Física não saiu de você. Par- Exatamente. Parceiro da Fitness Brasil há mais de 20 anos, Ney é palestrante, escritor, e ele migrou sua carreira para formar, né, para preparar comunicadores. Então, ele é especialista, você tem uma empresa de consultoria e mentoria para comunicadores, né? Para quem quer se tornar profissional, um comunicador profissional. E a Isso. gente, na Fitness Brasil, nós já tivemos 3 lives, Ney, sobre comunicação. Hum, Você vê a tal importância que a comunicação tem sido hoje, né? Com esse isolamento perfeito. social, como as redes sociais têm atingido o grande público e se aproximado das pessoas. Então, a gente fez a primeira live com o Paulo Amaral, Uhum. falando sobre a importância de gravar as aulas virtuais e hospedar num site. Ele mostrou isso um passo a passo. Depois nós Ok. tivemos aqui o Edgar Caetano falando também sobre comunicação verbal e não verbal. E depois tivemos o Perfeito. Pedro Sanchoteni, que falou sobre conteúdos, a importância de criar conteúdos com qualidade. E hoje a tua comunicação é um pouco mais para quem quer se profissionalizar, eu acredito, porque você é o cara que prepara muitas pessoas, professores inclusive da GV, para se comunicar com seus alunos. Então deve ter muitos segredos aí, porque se professores querem se preparar, a gente precisa Ah, entender o porquê. Não é tão fácil assim, simplesmente a sua carinha bonita aparecer na telinha, principalmente quando a gente está exatamente. falando de ao vivo, né? Porque você vai contar um pouquinho da sua história, mas agora o mundo está mudando, muitas aulas online. Então, como se preparar? Então, Ney, antes, conte um pouquinho de você, coisas que eu não falei ainda. Quem é Ney? Não, pois é, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Fitness Brasil, ao meu querido Valdir, a você, pelo carinho. Porque, assim, não é só convidar, as pessoas pensam assim, poxa vida, mas também você está lá compartilhando o seu conteúdo com as pessoas. Então, você também está fazendo um favor, não? Acho que o favor é de vocês por acreditarem no meu trabalho, acreditarem no trabalho das pessoas que vocês confiam, não é? Hoje você tem tantas opções, não é? E alguém chegar para você e falar assim, Ney, nós gostaríamos de compartilhar o seu conhecimento, então é uma honra para quem é convidado. Então, eu quero que todos saibam que para mim é uma grande honra participar dessa live, ter aqui o Para nós privilégio também. de ter, né, de ter você como intermediadora, e o meu querido Valdir, que é um irmão, um amigo, uma pessoa que eu amo há muitos anos, e que foi um desbravador, né, da nossa profissão e é até hoje. Então, é uma pessoa que está sempre à frente. Né? Isso é que é bacana. O cara tem. A idade dele, a capacidade de visão é correspondente. Ele vai ficando com mais idade e com mais visão, entendeu? Um cara fora da curva. Enfim. Então, bom, deixa eu me apresentar para vocês. É interessante que eu estou aqui olhando, né? Não tem como, quando você está numa live, você está numa apresentação ao vivo, não tem como você ficar curioso com a quantidade de pessoas, quem está entrando. Então, eu estou aqui dividindo, às vezes, o meu olhar
com as pessoas que estão olhando. Eu estou vendo aqui que eu conheço muita gente que está aqui no ar. Eu não tenho como falar o nome de todo mundo, que quer demorar, mas agradeço muito o carinho. Eu vou acenando aqui, ó, virtualmente. As pessoas que me conhecem, pessoas maravilhosas que me conhecem, e estão aqui me ouvindo de novo. Então, isso é fantástico. Uma outra coisa interessante também é o seguinte, assim, 12 horas, né? Quantas lives... E aí você pega assim, 12 horas, 14, aqueles horários certinhos, né? 14 horas, 12 horas, 18 horas, 19. Cara, quantas lives? Tá todo mundo fazendo live. E aí é o seguinte, é como se você tivesse uma TV aberta e você tivesse, assim, 300 canais. E aí 300. nós temos um número de pessoas que escolheram o canal da Fitness Brasil. Um número de pessoas muito legal, né? Um número significativo que escolheu o canal da Fitness Brasil, entre tantos outros. Então, isso daí também é motivo de agradecimento, motivo de reconhecimento. E o que eu já estou fazendo, gente, faz parte do conteúdo, né? É muito importante você reconhecer o seu ouvinte, você agradecer ao seu ouvinte. Isso aí mostra o respeito que você tem ao ouvinte. Perfeito? Então a gente começa. E aí a Lu falou para eu falar da minha história se mistura com o próprio conteúdo, né? Falar da gente é muito complicado, né? Parece essa coisa meio arrogante e tudo mais. Mas a Lu falou uma coisa que eu sempre falo, é verdade, eu saí da educação física, a educação física não sai de mim. Uma das coisas que eu sempre falo que o momento mais gostoso que eu tenho nesses últimos anos é quando eu estou lidando com a área da educação física. Quando a gente vai chegando no meu Instagram, não tem como fugir, o meu Instagram é muito engraçado. Você vê assim, você vai passando, aí você vê gente assim, dando aula para a Organização Mundial de Saúde, para a ONU, que são o tipo de aluno que eu trabalho, né? Alunos que eu trabalho. E aí o cara é isso, o cara é aquilo, CEO, aí daqui a pouco você entra com um treinador não sei o quê, o coach não sei o que lá, o pessoal da educação física. Então é uma mistura o meu Instagram, que é uma delícia, porque eu lido com mundos muito diversos e isso me dá um repertório muito interessante. Eu, na educação física, eu sempre tive facilidade para me comunicar. A minha área era musculação, treinamento. Tem uma galera aí que é do meu tempo, que está aí, maravilhosa, e que lembra disso. E as pessoas diziam, eu comecei a acreditar, as pessoas diziam que eu me comunicava bem. Eu acreditei nesse negócio, né? E era muito interessante que no final das palestras, e educação física tem essa questão, né? O pessoal é muito carinhoso, né? Nós somos muito sinestésicos, o pessoal vinha, abraçava, pedia para tirar foto, essas coisas todas. E as pessoas falavam assim para mim, Ney, onde é que foi que você aprendeu a falar? Pô, as pessoas às vezes me perguntavam sobre o meu assunto, elas perguntavam onde eu aprendi a falar. E aí aquilo me deixava curioso, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Eu saía de uma maneira espontânea. Eu não sei se algumas pessoas sabem, aliás, eu nem sei se eu já falei isso para as pessoas. O meu pai me criou, ele me sustentou vendendo limpador de óculos, de porta em porta. Era uma almofadinha que você botava assim nos óculos, apertava e limpava. A gente Olha! eu tive uma infância que não foi das mais... Enfim. E aí, e o meu pai, para poder sustentar a gente, batia de porta em porta. Ele só tinha um par de sapatos, só tinha um terno. Todos os dias ele ia passar, limpava o sapato, limpava o terno. E ele falava muito comigo, falou assim, meu filho, se você não souber se comunicar, se você não souber abrir portas, ninguém vai te dar nada. Né? E aí eu acho que ficou aquilo na minha cabeça, depois ele começou a vender enciclopédia, né? Na época enciclopédia Barça, vocês nem sabem o que é isso. O pai vendia enciclopédia, o pai vendia tudo. E ficava me ensinando, ele fazia cursos de venda, essas coisas todas. E talvez até por uma questão de tentar fazer com que ele tivesse orgulho de mim. E depois comecei a minha profissão, também tentei me comunicar bem, eu não sei se foi DNA, não sei o que foi. Eu sei que daí, da educação física, eu não vi, eu queria um desafio novo. E quando eu fui procurar um desafio novo, e queria mesmo não sair da educação física de maneira nenhuma, porque eu estava falido. Muito pelo contrário, eu saí da educação física, graças a Deus, no auge. Tanto que tem gente que até hoje pensa que eu estou na educação física. Mas já são quase 20 anos que eu não estou na educação física, nos congressos, assim como falando de musculação. Quando eu fui buscar uma outra área, eu fui buscar uma outra área naquela que eu me sentia bem, que era a minha zona de conforto, que era me comunicar. Só que eu fui fazer uma coisa. Já entrei no assunto, tá, gente? Eu estou contando essa história já entrando no assunto. Só que eu pensei uma coisa assim, falei assim, cara, onde eu vou encontrar as respostas para que eu me comunique bem? Veja bem, eu não quero saber se eu não tenho que botar a mão no bolso, não vou ter que cruzar o braço. Não, isso aí já passou. Isso tem que ter uma coisa além.
Eu preciso saber como é que eu organizo as ideias na minha cabeça, como é que eu transmito essa informação, como é que eu faço uma pessoa ser persuadida, como é que eu envolvo emocionalmente uma pessoa, como é que eu faço a pessoa se interessar, como é que eu faço a pessoa ter mais atenção. Eu fui buscar várias áreas, fui buscar inicialmente naquela época, estava muito já aparecendo muito forte a questão da PNL, e aí eu fiz formação em PNL, e eu quis me aprofundar, e eu fiz especialização em neurociência pedagógica, em marketing, e fui para uma outra trilha de formação. E aí eu tive a oportunidade, como você falou, Lu, eu fiquei durante 13 anos capacitando os professores da Getúlio Vargas. Aliás, semana passada dei uma capacitação para os professores sobre como se comunicar por webinar, no nosso assunto de hoje, para que as aulas, né, porque essa adaptação das instituições de ensino para que os professores possam se comunicar por meio de webinar é uma coisa muito específica, tá? As pessoas estão se preocupando muito em se comunicar por webinar e com legitimidade, se preocupando com a plataforma. Ok, né? Porque se você não souber mexer numa plataforma, você não vai conseguir se comunicar. Então, a primeira coisa que você tem que aprender. Até que a questão da live. Eu confesso para vocês, eu sou uma geração X, eu me comunico bem, eu tive que aprender a me comunicar para fazer webinars, mas quando eu cheguei aqui no Instagram, eu levei uma surra da primeira vez. Né? Você viu a própria Lu. Lu é uma geração Y, a garota está antenada, está acostumada com isso, Mais acostumada ou com isso. menos. Ah, apanhou também, todo mundo apanha. Isso Todo mundo apanha. todo mundo apanha, cara. E a gente está lá tentando. Mas olha que coisa incrível, né? Você imagina a seguinte situação: você vai para o Teatro Municipal para ver a Orquestra Sinfônica Brasileira. Então você é uma audiência. É o tipo de audiência que tem uma expectativa. Você vai assistir a Orquestra Sinfônica. Quando você chega lá, você percebe que todos os músicos eles conhecem muito bem os seus instrumentos, muito bem, são muito experientes, né? E aí eles estão lá sentados tocando. Só que tem um detalhe, você não consegue ouvir. A acústica do teatro é horrível, por algum motivo você não consegue ouvir. Então, repara bem, o cara conhece muito a ferramenta, mas a estrutura, ele não está conseguindo transmitir a informação. Que no caso dele é a melodia, de forma com que eu ouço a música, com forma com que eu ouço, perdão. E aí, nesse sentido, a gente se questiona assim, poxa vida, é tão importante você conhecer a ferramenta, mas também é importante você saber como fazer com que a informação chegue, você conduzir a comunicação. Então, as pessoas hoje estão se preocupando 100% em como mexer com a ferramenta, e aí você vê aquelas coisas esquisitíssimas. Aí o cara liga o seu webinar, liga, e aí fica assim olhando, e principalmente se for um cara que nem eu, né, passou dos 40, tem que usar óculos, e ele enxerga de perto, aí fica, aperta o olhinho e fica assim com o dedinho, e pum, aí fica aquele queixo enorme, aquela cabeça de parece um gigante te dando aula, cara. Aquele negócio, o cara bota um fone que parece um Mickey, e o cara fica horroroso, né? A mulher fica horrorosa, e fica falando. Aí mete um PowerPoint, gente, mete aquele PowerPoint cheio de coisa escrita, e aí fica isso no caso de aulas, né? E no caso das lives? Gente, no caso das lives, é cada coisa que eu não acredito. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas ainda estão se adaptando a essa nova situação, a essa nova linguagem. Há pessoas que já tiveram essa experiência antes, né? Você nem ia imaginar que ia acontecer isso. Essas pessoas sabiam, já de tanto acerto e erro, né? Mas repara uma coisa. Se a gente pudesse fazer uma estatística e pensar assim, quais são as pessoas que mais tiveram experiências anteriores à nossa situação e falar pela internet? Talvez você conte nos dedos os profissionais de educação física, ok? Conte nos dedos. E esses se deram bem, lá do começo, né? Já estão na frente. Mas você via muita gente falando sobre atividade física. Nossa, YouTube, assim, tudo que você possa imaginar de atividade física tem no YouTube. Só que você também conta nos dedos quantos são realmente profissionais de educação física. E aí a gente começa a se questionar que se antes a gente estava perdendo o nosso espaço, porque pessoa, e aí a gente tem, né, o CONFEF, os CREFs, etc., brigando pelo nosso espaço de forma legítima. A audiência que está agora na internet não tem essa de CREF, não tem essa de CONFEF. Eles vão escolher a melhor experiência. E a melhor experiência é aquela da pessoa que sabe se comunicar melhor. Com certeza. Me desculpe.
não é a melhor experiência a pessoa que conhece mais. Não é a melhor experiência a pessoa que tem o melhor currículo ou que é um profissional. O cara pode chegar aqui, pegar a carteirinha do CREF dele e fazer assim, olha aqui, ó, eu sou profissional. Mas o que o cara quer do outro lado, e aí você vai falar assim, ele quer segurança. Ele... Para com isso, cara. Para de acreditar em Papai Noel. A pessoa quer uma experiência. E se a pessoa que estiver ali na frente for carismática, se a pessoa que estiver ali na frente passar segurança, o passar segurança é metafísico, cara. A pessoa tem várias pistas que a gente vai falar sobre isso. Está falando já sobre isso. Então, na hora em que você lida com essa realidade, o cara não saiu de casa para ir à sua academia, né? O cara, ele com um dedo, ele te acessou. E esse cara, com um dedo, te elimina da vida dele. E ele leva poucos minutos para fazer isso. Então, quando você pensa em comunicação... Ô, Lu, se você quiser me cortar, você me corta. Não, tá tão bom aqui que eu tô deixando fluir, tá ótimo. Vai então, indo, vai indo. Galera, espero que vocês estejam gostando da minha linha de raciocínio, tá? Eu escolhi uma, apontei alça de livro e tô indo. Eu tenho um roteiro, não falo sem roteiro, mas se vocês quiserem... Podem Então, fazer perguntas, podem fazer perguntas. Tá? E aí, continuando. E aí, cara, o cara tem muita opção. Então, ele não tem mais a questão da academia hoje. E aí você pensa assim, Ney, será que o nosso consumo, a nossa forma de consumo de atividade física vai mudar por conta, quanto mais tempo isso levar? Isso é uma questão muito interessante. Mas é uma questão que a gente precisa refletir, porque igual não vai ser. Igual não vai ser. Então, se por um lado a gente pensa nas instituições de ensino e a gente pensa nos professores, há vários professores aí que se comunicam nas universidades, pô, pessoas maravilhosas que eu sei que estão aqui nessa live, e esses professores saem, já estão ralando e vendo a dificuldade que é para se comunicar. Por outro lado, a gente está vendo os nossos professores da área do fitness, que estão nas academias, tendo que encarar a seguinte situação. Poxa vida, eu vou compartilhar meu conhecimento e vou auxiliar as pessoas a manterem a saúde. Fantástico. Fantástico. Isso é nobre, isso é fantástico. Só que temos duas coisas aí. Primeiro, tem gente fazendo isso melhor. Tem gente fazendo isso melhor. E o segundo, cara, a gente não vai ficar a vida inteira compartilhando o nosso conhecimento. A gente precisa sobreviver. Isso vai passar. E a gente vai ter que monetizar isso aí. A gente vai ter que ganhar dinheiro com isso aí. E aí o cara vai pensar assim, poxa vida, olha que coisa, né? Eu até hoje pagava uma academia. Ouvindo porque parece que caiu. Voltou? Voltou. Então tá. A conexão foi baixa e ele deu uma pausada, mas já retomamos, foi um intervalo comercial. Tá bom. E aí a pessoa, eu falei que vocês têm que monetizar isso. Então, se a pessoa, ela pensa, eu não estou advogando, pensando que isso está certo, mas ela pensa que não precisa. Na hora que ela conseguir ter as suas expectativas, naquele momento, as suas necessidades naquele momento resolvidas, da crise, né? No corona. E aí, de repente, volta as coisas. E aí você carimbou no imaginário daquela pessoa alguns atributos e você fez isso por meio do vídeo. Então você carimbou nessa pessoa. Primeiro, a marca da sua academia ou você como marca. Okay? Isso foi importante. Existe uma coisa na comunicação chamada princípio da reciprocidade. Então, se a pessoa, naquele momento de crise, teve como você um aliado, no momento que essa crise passar, essa pessoa vai procurar por você, vai procurar pela sua marca, pela sua academia. Então, isso no caso do professor na área do fitness. Ok, então a pessoa vai procurar você porque tem gratidão, vai procurar você porque viu que você é competente, que você é bom, porque já gostava de você e viu que você é bom mesmo. Perfeito. Agora, me desculpa, mas dá para a gente pensar também tudo o contrário, né? Pode ser que essa pessoa nunca mais procure por você. Porque você fez uma comunicação péssima, porque você foi incompetente, porque você foi amador. Por quê? Porque você sabe muito mandar mensagem no Instagram, postar no Instagram, né? Mas, às vezes, isso é natural, porque as pessoas não nascem sabendo, você não consegue sabe como se comunicar de forma assertiva por meio do vídeo. Então, está aí o problema, está aí a questão.
E aí quando você pensa assim, tá bom, Ney, o que que eu faço? Tá bom, eu vou te dar algumas dicas muito práticas, ok? Seja quando você estiver ministrando um webinar para alunos de uma universidade, para o ensino médio. Todo mundo sabe o que é webinar? Não, Ney, eu não sei o que é webinar. Então deixa eu falar o que é webinar. O webinar é o seguinte, é uma transmissão síncrona. Bom, Ney, tá bom, mas você está complicando. O que é uma transmissão síncrona? Ok, transmissão síncrona é aquela em que a pessoa consome o que você está falando, apresentando, no mesmo momento que você está produzindo. Por exemplo, agora nós estamos numa apresentação síncrona, ou seja, uma apresentação ao vivo. O webinar ele foi criado para conferências, para reuniões corporativas. São ferramentas que facilitam as pessoas se comunicarem ao vivo em vários locais. E essas ferramentas, elas possuem a característica de serem ao vivo e com chat. E aí as pessoas tiram as dúvidas, etc., ou até podem falar. Então, isso que caracteriza um webinar. É uma transmissão ao vivo, no formato de reunião, onde várias pessoas participam, com chat para as pessoas tirarem dúvidas. Ok. Então, existem ferramentas específicas de webinar. E o webinar está sendo adaptado às escolas, para que as pessoas tenham aulas. Então, há ferramentas que ainda carecem de recursos para que as aulas sejam mais interessantes, etc. As lives, que é o nosso caso, podem ser considerados como um webinar, no aspecto de haver um chat, da transmissão ser ao vivo, só que ela tem ela é mais dinâmica, a live é mais dinâmica, a live é mais efêmera, e aí, nesse sentido, você tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens dessa live está justamente até na questão de eu estar fazendo no celular, no smartphone. Por quê? Eu tenho uma restrição à minha comunicação não verbal, a restrição física de vocês estarem vendo a minha face. E aí você fala assim, não, Ney, mas eu gravo pelo celular, o celular distante, eu só vejo meu corpo todo. Perfeito. Nesse momento, a minha live, eu não tenho que demonstrar nada. E aí, se eu não tenho que demonstrar, eu me aproximo. E quando eu me afasto? Quando eu me afasto, eu tenho vantagens, mas eu tenho desvantagens. E aí a gente precisa entender como é que funciona esse universo. Então tá, pensando nos dois casos, legal, está crescendo. A live, quando começa a crescer, né, nesse horário, obrigado, tá? Então eu tenho a seguinte situação. Ney, eu vou construir aqui uma aula. Então, síncrona, ao vivo. O bicho pega, tá? Se errar, todo mundo vai ver. Se errar, vão te criticar pro resto da vida. Assíncrona é gravada. Ney, quando eu faço uma live, ela fica gravada. E se ela fica gravada, então ela não é mais um webinar. E o webinar, quando é gravado, não é mais um webinar. Então são coisas diferentes. Então, assíncrona, eu poderia, eu tenho o recurso da edição. Se eu pudesse pegar, então, uma gravação e editar, dependendo da ferramenta. Então, quando você grava videoaulas, uma coisa que eu faço muito é treinar professores. Eu tenho um estúdio, treino professores para videoaulas também. Aulas presenciais e videoaulas. Quando eu chego com o meu professor no estúdio e o professor erra, isso é importante para quem grava videoaula, ele precisa entender que ele que está sendo gravado, o professor, você, quando você está fazendo uma videoaula, você não tem feedback. E o que é o feedback? É a expressão corporal e facial dos alunos, principalmente facial, em termos de vídeo. Você não sabe se o aluno está gostando, se não está gostando. Você fala uma piadinha, você não sabe se ele gostou da piadinha. Porque você não tem feedback. E aí o que você faz? Você deveria olhar para uma lente e imaginar que é uma pessoa, imaginar o que aquela pessoa está sentindo. Né? Aí algumas pessoas que ficam inseguras, é natural, elas colocam um teleprompter, que resumo da ópera, é o texto passando na frente da lente e você lendo. O que faz com que você não se comunique, porque você perde toda a tua expressividade, porque você não é preparado, você não é um âncora de jornal preparado para ficar lendo um texto e ainda fazendo expressão facial, né? Emitindo uma informação não verbal de uma maneira bacana, a mensagem não verbal de uma maneira bacana. Então o que acontece? Quando você grava, você precisa ter um aluno virtual. O aluno virtual, que ele é muito sincero, é o aluno virtual que vai dizer assim na tua cara, professor, está horrível. Professor, a sua gola está torta. Professor, você está com a babinha aqui do lado, tem que tirar isso. O professor, olha só, isso que você falou, está faltando ênfase, está sem sal, eu não entendi nada. E quem é esse aluno virtual muito sincero? É o diretor.
Então você precisa ter alguém que, quando estiver gravando a sua videoaula, esteja 100% atento, não é só no enquadramento, não é na iluminação só. Isso é obrigatório, isso faz parte, isso é o básico. Mas ele tem que te dar feedback, ele tem que falar assim, para tudo. Cara, não ficou legal, você está falando de um assunto super importante, falando sem energia. Então a figura do diretor é muito importante quando você grava uma aula em vídeo. Essa pessoa, então, está vendo se está tudo enquadrado, um enquadramento bom, se você está falando bem, se a sua imagem está bacana, legal. E aí você tem um editor, que pode ser você ou uma outra pessoa, que também tem que saber fazer os cortes adequados. Cortes bons são cortes de 30 em 30 segundos, são crops, são cortes secos, aqueles cortes que você vê, tipo de youtuber fazendo, aquelas edições de youtuber, que parece assim como se estivesse falhando a imagem. Esses crops, eles quebram a monotonia do cérebro. Eles fazem com que você consiga, ou você que está assistindo, consiga manter a atenção por um tempo maior. Então é legal fazer uns crops. Esses crops também podem ser por meio de imagens, quando você mostra uma imagem, quando você muda o assunto. Isso numa aula gravada, assíncrona. Então olha só quantas vantagens, ou como é mais fácil, apesar de ser mais trabalhoso, como é mais fácil você se comunicar bem numa aula síncrona. Fácil para quem? Né? Bom, é fácil falar, né? Mas enfim, mais fácil. Se comparado a uma aula síncrona. A aula síncrona é o seguinte, quem sabe faz ao vivo, como diz aquele apresentador, né? Quem sabe faz ao vivo. Cara, a gente sabe muito do que faz. Vocês sabem muito do que vocês fazem. A grande questão é o seguinte, botou lá uma lente na tua frente e você, por falta de experiência, você sabe o que fazer. A única coisa que você não está sabendo é como transmitir. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando é síncrona, quando o bicho pega, assíncrona também, né, gente? Mas vamos lá. Você tem que fazer um planejamento. Você não pode resolver. Ah, vou dar aula. Ah, eu estou sem o que fazer, vou dar aula. Ah, eu estou deprimido, vou ajudar as pessoas. Ah, a minha academia não pode morrer. Vou dar aula. Não, tudo bem, tudo é maravilhoso. As suas intenções eu não estou julgando. Agora, faz isso direito. Porque se você não fizer direito, você vai dançar. A primeira coisa, você tem que planejar. E a primeira questão básica, você fala assim, tá bom, eu vou dar aula para quem? Eu vou dar aula para pessoas da terceira idade? Eu vou dar aula para os meus alunos super treinados, só para os meus alunos? Eu vou dar aula para qualquer pessoa? Por exemplo, eu tenho fazer propaganda aqui, que eu sou apaixonado, uma grande professora, Raquel Mesquita, ela agora está fazendo lives para crianças, no horário para... Ela é da educação física escolar, da psicomotricidade, ela foi professora dos meus filhos nessa área, e ela é sensacional. Então, olha só, ela está ministrando aulas para crianças. Ela vai fazer jogos, brincadeiras para crianças. Então, está definido o público dela. Então, se outra pessoa que não seja criança entrar ali, não vai se identificar. Fala assim, mas que coisa ridícula. Né? Então, tudo bem. No caso dela, fica fácil. Porque quando ela começa, ela já se identifica na divulgação, etc. Mas quando você entra hoje em N Live, você fica na dúvida se aquela live tem a ver contigo, se aquela aula tem a ver contigo. Por quê? Porque além do próprio professor não ter definido na cabeça dele para quem ele está ministrando essa aula, quais são as características desse público, ele não avisou. E aí você tem aí pessoas se machucando, você tem aí pessoas desestimuladas, falando, nossa, não estou aguentando esse exercício, que exercício ruim, que exercício... É lógico, não é para ela. Né? Você pega a Maria Alice Corazza, um amor, minha linda, que só fala para a parte de terceira idade, da melhor idade. Então você vai fazer uma aula da Maria Alice quando você é rato de academia, você é crossfiteiro. Né? Aí tu vai fazer a aula para terceira idade, aí tu senta na cadeira e fala assim, esse professor é um droga. É lógico, cara, a aula não é para você. E aí, por mais óbvio que você imagine, primeiro quando você delimita na sua cabeça para quem você está dando aquela aula, você precisa comunicar. Isso é muito importante, então. Então, na hora que for fazer a divulgação da sua live, você tem que dizer para quem é essa aula, né? A academia tal, aulão para os seus alunos. Né? Aulão para alunos treinados. Aulão para iniciantes. Puta, beleza. Aulão para pessoas com mais idade. Enfim. Delimita. Todo mundo, com aquelas características, vai procurar tua live. E você já começa a se destacar na multidão. Porque está todo mundo. Musculação, gente. Musculação é brincadeira. O que tem de gente ensinando a malhar em casa, isso é fantástico. Só que às vezes ensina exercícios que as pessoas simplesmente vão se machucar.
Porque está ensinando exercício avançado. Ah, porque não tem peso? Que mané é isso que não tem peso? Vai estudar esse negócio, meu filho. Tá? Vai te machucar. Então, se não ficar claro para quem você está ministrando aquela aula, vai complicar. Então tá, você comunica e quando começar a sua live, você precisa reforçar. A pessoa, às vezes, a pessoa entrou na live errada, né? Sei lá. E aí, de repente, o cara vai e fala assim, pô, mas peraí. Ah, não, isso aqui é para treinado, não sou treinado. Obrigado por me avisar. O cara vai pensar, né? Até manda mensagem, obrigado por me avisar. Você vai estar numa furada. Legal. Então você sabe para quem. Você tem que saber por que você está ministrando essa aula. É lógico que eu sei por quê. Não, peraí, vamos parar para pensar. Você está ministrando essa aula porque você está trabalhando branding. Eu adoro falar essas palavras difíceis, marketing, né? Você está trabalhando com a marca. Você está ministrando essa aula porque as pessoas, você quer reforçar a lembrança das pessoas da marca da sua academia, ou de você como professor, tudo bem. Então, se você está trabalhando branding, quer queira, quer não, todas as vezes que você fizer a transmissão ao vivo, epa, caiu de novo e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tô te escutando, mas eu não sei agora. Ficou travado. Bom, se o Ney falou que esse vídeo... Vocês estão me escutando, pessoal? Só dá um joinha se sim, pra gente poder continuar. Deu. Você comentou, para reforçar todo mundo que tá nessa live saber o que a gente tá falando, eu fixei o comentário aqui. Como falar ao vivo na frente da câmera com Ney Pereira. Pronto, reforcei. Quem entrou agora, porque live tem isso, você vai entrando. O que eu tô fazendo aqui? Então... Isso aí. Beleza. Então, por que você estava falando? Então, por quê? Então, todas as vezes que você vai se apresentar, se expor publicamente, você está fazendo branding. Se não for o branding da marca da sua academia, é da sua marca, você como pessoa. Então, você entenda que no início a pessoa vai comprar você. Se você estiver com a marca da sua academia, ela está comprando a academia também, mas ela está comprando o emissor. Aquela pessoa que está transmitindo aquela coisa, o transmissor. E aí, o que acontece? Nesse momento, a pessoa pode comprar ou não comprar. Então, se você sabe por que você está fazendo aquela live, você direciona a sua venda no bom sentido. Não é? Não, eu estou fazendo essa live porque eu quero ajudar. Deixa isso muito claro. Eu estou fazendo essa live porque eu quero manter o nível de performance dos meus alunos enquanto eles... Então, deixa isso... Olha, então a gente está aqui hoje para manter o teu nível de performance. A gente está aqui hoje porque qualquer pessoa que não seja bem treinada e queira começar, eu quero ajudar. Tudo bem. Aí você fala assim, o cara vai falar que quer ajudar porque isso aí é um marketing. Cara, olha só. Não interessa se você tem um objetivo comercial lá na frente. Nesse momento você está ajudando. E se nesse momento você está ajudando, a única coisa que interessa é isso, é que você está ajudando. E aí, nesse momento, você pensa assim, se você disser para alguém que você tem interesse de manter a performance daquela pessoa, é tão bonito quanto você dizer que quer ajudar quem está parado. Você pode até dizer as duas coisas, mas você precisa explicar por que você está fazendo aquilo. Okay? Então, tá legal. Você explicou isso na primeira aula, ok. Mas se as outras aulas entrarem em pessoas diferentes? Então, é importante, como a própria Lu fez, você dá um resumo no começo. Lembrando, hein, gente? Isso assim, assado, e explica. Ok. Então, você planejou. Quando você planeja, você tem que entender o seguinte, o que a gente chama de posições perceptivas. Sempre existirão dois personagens que você não pode esquecer. Esses dois personagens estão em universos completamente diferentes. O personagem você. O que você está sentindo, o que você está fazendo. E o personagem quem está recebendo. Então, todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa na frente da câmera, você tem que entrar no universo de quem está assistindo. Então, isso quer dizer o seguinte, por exemplo, quem está assistindo. Pegar um exemplo bobo. Imagina que você esteja conversando com uma pessoa e a pessoa está olhando para o chão o tempo todo. O chão está olhando para o chão. Você não concorda que isso te desmotiva? Você acha uma falta de educação? Uma pessoa que não está olhando para mim é uma pessoa que não me acha nada, não tem interesse por mim. Então, se eu estou numa live com você, se eu estou numa apresentação e não estou olhando para você, essa pessoa vai se desmotivar. Lembra que ao mesmo tempo há 500 lives. Lembra que ao mesmo tempo há 500 aulas. Né? Aí você fala assim, tudo bem, né? Mas sabe o que acontece? É porque na hora que você está gravando, você está sofrendo de uma síndrome que a gente chama de síndrome da selfie. O que é síndrome da selfie? Você está se olhando. Você
Tá achando bonito, você tá ali, ó, pá, pá. E quando você está se olhando, você esquece de olhar para quem está te olhando. Por quê? Porque a parte que você fica na tela, seja do webinar, seja do smartphone, às vezes faz com que você desvie o olhar. O posicionamento que você coloca, a câmera, faz com que você não olhe para a pessoa. E se a pessoa tem a percepção de que você não está olhando, ela se desinteressa. Esse é o primeiro detalhe bobo de posição perceptiva. Então, gente, põe uma coisa na tua cabeça. Você só olha para você se certificar de que você está no bom enquadramento. Você imagina se eu não olhasse para mim e eu fizesse essa live assim. Exatamente. Vamos fazer olha de só assim. Que legal. A gente combinou, hein? Olha Combinamos. só, a coreografia. Volta, Lu, volta, já. Volta. Outro lado. Outro lado. Vai. Ó. Vai. Volta. Aê! Assíncrono. O sim. A gente tá precisando treinar essa coreografia, Lu. Estamos precisando. Então, repara só. Isso sim é importante. Então, você tem, na sua visão periférica, eu estou tendo aqui, a minha imagem está na parte de baixo do smartphone. Eu estou tendo uma visão periférica, eu estou vendo que eu estou enquadrado, mas eu estou preocupado em olhar para você, né? Para que eu possa, de uma forma metafísica, isso aí, para que eu possa, de uma forma metafísica, criar uma conexão, literalmente uma conexão. Mas nem se eu estiver à distância. Então, tá bom. Então, se você estiver à distância, o que você vai fazer? Você não tem como olhar para a pessoa, até porque você está demonstrando o teu corpo, né? Você está um pouco à distância, mas você precisa observar o teu enquadramento. Porque se você estiver demonstrando alguma coisa, olha só, reparem o meu braço, e o teu braço não aparece, por quê? Porque você está tão preocupado em olhar o seu rostinho está bonito, se o seu corpo está sarado, e aí, nesse momento, você perde toda a comunicação, perde toda a sua função. Então, quando você estiver à distância, você sempre procura ver se o seu enquadramento está direito. A pessoa está mostrando um exercício, na verdade, você está se vendo e não está prestando atenção se a pessoa está vendo o exercício que você está sugerindo, por exemplo. Então, isso já é um problema. Então, sempre que você for gravar, você pensa no seu enquadramento. Bom, e aí você começa... Eu estou olhando aqui para baixo nos estantes porque eu fiz cola. Um roteirozinho para... Cola eu já passei do tempo, é roteiro, né? Cola quando a gente está começando a dar aula, depois é roteiro. Mais chique, né? Roteiro. Roteiro é mais chique. Mais chique. Aí você pensa o seguinte, o meu objetivo estratégico, sempre que eu fizer uma gravação, é manter a atenção da audiência. Tá? Você não tem audiência nos primeiros momentos. Você tem escutadores. Os escutadores vão se tornar, né, audiência se você conseguir conquistá-los. Então, essa é a primeira coisa. Como você vai fazer para conquistar a atenção dessas pessoas? Bom, primeiro você tem que entender o conceito de atenção. E existem dois tipos de atenção, e você joga o tempo todo quando você faz uma transmissão com esses dois tipos de atenção. Uma a gente chama de atenção reflexa. O que é atenção reflexa? A atenção reflexa é aquela que sequestra de todos os estímulos que a pessoa tem à volta, aquela atenção se torna a principal. Nós sofremos um problema muito grande quando estamos transmitindo, fazendo uma gravação, uma apresentação ao vivo, porque ao mesmo tempo que uma pessoa está olhando para o smartphone, está olhando para a gente, ela tem no ambiente dela, isso vai de pessoa para pessoa, vários competidores de estímulo, né? Ela tem a família, o cachorro, né? Sei lá, a televisão, várias coisas. O outro ao vivo que aparece, aí ela fala, será que eu vou para aquele canal? Isso. E como é que essa pessoa vai escolher você? Ela vai escolher você porque você está absolutamente sendo mais interessante, mas você está sequestrando a atenção dela. Então você sequestra a atenção dela quando você faz um exercício inusitado, quando você demonstra alguma coisa, quando você faz alguma coisa, enfim, né? Eu não estou falando para você ficar fazendo, mas eu estou falando que, por quê? Porque a atenção sequestrada, a atenção reflexa, ela acontece em alguns segundos. Então é bom que sempre, de vez em quando, você crie algum entretenimento para aquela pessoa volte a atenção para você. Beleza. Lembra que você está disputando a atenção com várias pessoas. A atenção reflexa, ela é muito positiva se você souber usar, mas ela é muito negativa também. Por quê? Porque se você for uma pessoa monótona,
Se você for aquela pessoa que usar o mesmo ritmo e tom de voz, se você não olhar para a câmera, se você não estiver bem enquadrado, enquadramento, por exemplo, o que é muito comum, enquadramento que as pessoas fazem? Esse aqui, ó. Estou olhando para baixo e só vê o queixo. Okay? Então, o que você tem que fazer? Você precisa ajustar o seu, e aí a gente depende se é smartphone ou se é o laptop, com a lente na mesma linha dos seus olhos. Isso é muito importante. Então, você tem que botar ali suporte. Tá? Isso no caso da transmissão em que a pessoa, em que você esteja tete a tete com a pessoa, como a gente está agora, na mesma linha dos olhos. Isso mantém, então, uma possibilidade, na posição perceptiva 2, que é da audiência, uma possibilidade de comunicação mais facilitada. E aí a gente vai agora para a questão da atenção reflexa, do outro tipo de atenção. Falei da atenção reflexa, o perigo da atenção reflexa, dele ter outros estímulos que sejam mais interessantes do que o teu. A gente tem agora a atenção voluntária. O que é a atenção voluntária? É a atenção que ele escolhe, dentre todos os outros, ele se esforça para isso, tá? Porque toda hora tem alguém, alguma coisa, tentando sequestrar a atenção dele. Na atenção voluntária, ele escolhe você. E por que ele escolhe? Porque a atenção reflexa, ela está lá dentro do cérebro, ok? Ela é límbica. Ela mexe com a variável curiosidade, com a variável atenção, com a variável recompensa. Mas a outra, a voluntária, mexe com o racional, está no córtex pré-frontal. Ou seja, ele racionalmente pensa assim, podem ter vários estímulos em volta, mas eu só vou prestar atenção no que está sendo transmitido agora ao vivo. Então, como é que se aumenta a probabilidade da pessoa ao vivo que escolher você voluntariamente, mesmo tendo vontade de ver outros estímulos? Você precisa... Pera, suspense. Dica de ouro essa, hein? Vai. Dica de ouro. Dica de ouro. Deixa eu até beber água. Deixa eu até beber água. Bebe então, água, dica de ouro. Anota aí. Então tá. Primeira coisa. Você vai se preparar com a gestão de ambiente. Se o ambiente mal gerido faz com que a pessoa disperse a atenção, não escolha você. Por quê? Porque a experiência de te assistir é uma experiência desagradável. Passa a ser uma experiência desagradável. Então, pegar exemplos de experiências desagradáveis. Uma iluminação ruim, a pessoa escura. Um som ruim. Um som de reverberação. O que é um som com reverberação? É aquele som que parece que o cara está no banheiro. Tá com azulejo, está na cozinha. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do ambiente. Okay? A iluminação ruim, a câmera não está na mesma linha. Isso tudo gera uma percepção negativa e faz com que a pessoa desista com o tempo de prestar atenção em você. Bem, resolve primeiro então essa questão de gestão de ambiente. Então vamos resolver a questão de gestão de ambiente para eu falar, para fechar com a argumentação. A questão de gestão de ambiente eu já comecei. Você vai colocar a câmera na mesma linha dos olhos. Isso acontece também na situação que você está em pé. Então, portanto, você vai colocar a câmera... Ah, nem eu não tenho um tripé. Você tem aquele tripézinho de smartphone, que só coloca em cima de uma estante, mas você tem que ver qual o enquadramento que você está para você poder mostrar o teu exercício. E se você estiver fazendo alguma coisa mais expositiva, como eu estou agora, então o enquadramento aqui. O enquadramento é importante, que a pessoa... Você tem um enquadramento em um plano que a gente chama um plano frontal de close, que é o que eu estou agora. Okay? O que é importante no enquadramento? O enquadramento aqui, ó, isso aqui, ó, essa distância da minha cabeça até o final é o teto, ok? É o céu. A gente dá pouco espaço aqui, tá? Dá um pouco espaço. Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, e aí eu tenho aqui uma amplitude boa. Senão eu vou fazer isso. E aí, com o tempo, começa a prejudicar a questão visual. Ok. E repare, então, está na altura do meu ombro aqui, mais ou menos. Isso é um close. Quando eu estou no close, eu tenho o recurso da expressão facial. A minha comunicação não verbal é única e exclusivamente por meio da expressão facial. Agora, se eu afasto a câmera e me pego da cintura, um pouco abaixo do tórax, para cima, eu tenho o recurso da gesticulação. E o recurso da gesticulação faz com que a ênfase da minha comunicação seja facilitada. Quando eu não estou fazendo live, quando eu estou fazendo webinar,
e eu estou fazendo pelo laptop, eu coloco meu laptop na altura dos meus olhos, eu coloco numa plataforma, fico em pé e gesticulo. E a pessoa tem a impressão de que eu estou dando aula ali presencial. E o feedback que eu tenho é de, nossa, parece até que a aula é presencial. Então, isso é muito importante quando você estiver dando uma aula expositiva, etc., que você estiver com o seu laptop. Iluminação. Então, falamos do enquadramento e falamos da iluminação. É importante que a sua iluminação seja equilibrada, os dois lados da face, da parte da frente, porque, caso contrário, ela fica numa sombra. Bom, sem falar sobre o ponto de vista estético, a iluminação ruim pode fazer com que você fique, né, derretido, destruído. Nossa, esse professor está precisando se cuidar, está precisando de vitamina D, né? Nossa, coitado do professor. Então, isso é uma característica. O cara está te vendo destruído, então, mas não é só pela questão estética, perdão, mas é uma questão da pessoa ter uma visualização clara, até para poder ver as suas expressões faciais. Então, qual é o melhor macete? Nem eu não tenho estúdio. Tá bom, você não tem estúdio. Então, você vai pegar uma luminária, dessas luminárias comuns, e vai colocar... Aí eu preciso de 2 luminárias, tá? O que eu já vi de criatividade das pessoas que mandam para mim fotos, aliás, se vocês tiverem criatividade, inventarem coisas, pode mandar fotos aí para mim, porque, olha só, você pega 2 luminárias e coloca na altura da tua face, voltado no ângulo de 45 graus, mais ou menos, para você, porque a luz vem direto. E a luminária é uma luminária comum, que nem essa aqui. Só não pode ser 2 cores diferentes, né, Ney? Mas é uma não. de LED, branca, e uma tem que ser... Exatamente. Tem uma então, cor essa que é melhor, daqui, a branca, a amarela? A fria. A fria. Você abrir a branca, tudo bem? A branca. E aí o que você faz? Você pega papel vegetal. Isso aqui é papel vegetal. Você pode... Tem farmácia que está... Farmácia. Papelaria que está fazendo entrega. Papel vegetal. E você coloca aqui, ó, na frente. Esse papel vegetal, ele gera um filtro de luz e faz uma iluminação uniforme, não explode a tua cara. Não fica aquela luz de excesso de brilho. Ok? Ó, macete muito simples. A luminária, ela fica aqui a 45 graus. Eu estou com duas luminárias grandes com uma proteção. Aqui grande, até porque eu tenho, porque faz parte do meu trabalho, né? Mas você pode fazer isso em casa. Então, você coloca essa iluminação uniforme e uma iluminação superior é a própria iluminação. Se você estiver de dia, podendo usar a luz natural, então só toma cuidado para botar a luz atrás do teu smartphone ou do teu laptop, nunca atrás de você. Então, você bota numa janela ou uma porta em que entre a luz natural, coloque atrás, porque aí você também vai ficar com uma iluminação uniforme. Daí a gente resolve um problema e entra um outro problema. Se você está com a luz natural e está com uma janela aberta, uma porta aberta, você corre o risco dos sons paralelos. Aí é cachorro, é buzina, é vizinho, é gritando, é panela, etc. Bom, por isso que a iluminação é panelaço, enfim. Por isso que essa iluminação é importante para que você também possa fazer um isolamento acústico. Isolamento? Como é que eu vou fazer isolamento acústico? Então, primeiro, quando você for fazer uma live, fazer uma gravação, você tem que achar o lugar mais silencioso da tua casa. Aí você fala assim, impossível, né? Tá bom, tudo bem, vamos com calma. Então, a primeira coisa, o lugar que o som vai reverberar menos é o lugar com o menor pé direito. O que é pé direito? A distância entre o piso e o teto. Então, se você tiver um lugar mais pequeno, é melhor. Quanto menor o lugar, melhor. Tá? Um lugar pequeno. Ok. E aí, o que você pode fazer para diminuir os sons que vêm de fora? Por onde entra o som? O som entra pela porta, o som entra pela janela e pelo duto do ar refrigerado. Esquece o duto do ar refrigerado, que você não está no estúdio e também não tem que ser uma coisa perfeita. Eu agora estou com o ar refrigerado ligado. Se eu desligar, vai ficar melhor ainda meu som. Mas eu tenho isolamento acústico no local que eu estou. Para que eu faça esse isolamento acústico, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um tapete. Então, tapete ou carpete faz com que o som, a reverberação seja diminuída. O som saia mais limpo. Ok? Então, se você... Ney, eu não tenho carpete, não tenho tapete, mete um cobertor. Ok? Tá. Segundo, janelas e portas. Tapa a fresta da porta. Coloca um pano,
ok? Para o som não entrar. Ele entra como entra água, entra o som. Então, tapa, fecha a porta. Janela, idem. O que é melhor para a janela? Se você puder botar um cobertor na frente da tua janela, então, é a história do cobertor, tá, gente? Cobertor. Ou então, sabe para as pessoas que têm quarto de hóspedes ou tem aquele colchão para o hóspede, né? Que o hóspede dorme no chão? Geralmente é um colchão fino, porque a gente não quer que o hóspede durma muito tempo na nossa casa, a gente bota um colchão vagabundo para o hóspede dormir, né? Então, você pega esse colchão horrível que você tem e coloca na janela, na frente da janela. Né? Dentro, né? Na frente não, dentro de casa, tá? Você não vai botar do lado de fora, pelo amor de Deus. Você bota dentro de casa esse colchão. Quando você bota esse colchão dentro de casa e bota o pano na fresta das portas, você está fazendo o mínimo isolamento acústico. E esse isolamento acústico faz com que o seu som saia melhor e sem reverberação. Agora, cara, se você fizer a sua apresentação no banheiro, na cozinha, em lugar com azulejo, com piso de cerâmica, vai ficar aquele som, assim, vagabundo, desculpa a expressão, vai ficar um som vagabundo. Bom, Ney, sabe o que acontece? A minha casa é tão pequena, que a cozinha, a sala e o quarto é tudo no mesmo lugar. Então tá. Então imaginar o seguinte, o cara está falando e atrás do cara tem uma linguiça pendurada, tem uma fruteira, tem uma panela e tem lá alguém. Não existe condições de alguém prestar atenção na pessoa quando atrás tem uma Disney visual. Okay? E aí você fala assim, caramba, gente, como é que eu vou fazer para poder eliminar? A minha casa não permite. Então tá. Por exemplo, agora, nesse instante, você deve estar pensando assim, caramba, o Ney está no estúdio, o Ney está falando num lugar próprio para isso. Até porque o Ney está falando da frente de uma parede branca, e a parede branca é neutra. E se a parede branca é neutra, é ótimo, porque aí eu só presto atenção no Ney. Ele falou assim, então tá bom, vou contar para vocês o segredo. Isso aqui não é uma parede branca. Isso é fake, tá? Isso aqui é um pano. Aqui, é pano. Isso aqui é pano. Que pano. Você mete um lençol. Imagina entrar agora nessa sua sala, como vai estar? Luzes, refletores, panos, cobertores. Tudo. Então, Tá acha que tudo, você está brincando feito. de casinha quando você era pequeno. Exatamente. Cabaninha, tá brincando de cabaninha. De cabaninha. Então tem aqui luz com papel, tem aqui um lençol, ok? Por quê? Porque o que você transmite é outra posição perceptiva, não é o que está aqui. Então, a pessoa te ver de uma forma mais clara é muito interessante. Se você está usando uma plataforma, para as pessoas que estão usando plataforma tipo Zoom, é uma plataforma que cada vez mais pessoas estão usando, presta atenção em uma coisa. Quando eu estou falando negócio de fundo, a plataforma, ela oferece a possibilidade de você botar um fundo falso. Então, você está numa casa, está uma zona no teu quarto. Aí você bota o fundo numa biblioteca. Você aparece o intelectual. Ok? Você está lá naquela biblioteca ali no fundo e tudo mais. Cuidado. Seguinte, repara uma coisa. Eu não estou bem iluminado para botar um fundo. Eu fiz agora um teste, eu vou explicar para vocês o teste. E eu não estou bem iluminado para botar um fundo falso. Repara que, olha aqui, ó, você está vendo a sombra da minha mão? Dá para ver, Lu? Dá. A sombra da minha mão? Dá para ver. Se isso acontece e eu coloco um fundo falso, todas as vezes que eu me mexer, parte do meu rosto vai ser cortado. Porque para você botar um fundo falso e dar a impressão que aquele fundo é verdadeiro e você se destacar na imagem, você tem que ter uma iluminação só em você e atrás tem que ser isolado, não pode fazer sombra. Então, eu tinha que chegar os meus holofotes um pouquinho mais para o lado, porque como eu não vou botar fundo, isso não é um croma é aquilo que a gente coloca para botar o fundo, eu só me preocupei com a minha imagem, com a minha face, para ficar bem clara para vocês. Então, muito cuidado, porque eu tenho visto aula de professores que colocam fundo e ingenuamente não percebem que na posição perceptiva 2 ele se mexe e fica, o cabelo perde uma orelha, e perde parte dos óculos, e aí chama atenção de forma reflexa do aluno. Tá. Okay? Ney, a gente deve ter uns 2 minutos agora. Caramba, mesmo? Sim. Na verdade, como eu desliguei e voltei, então provavelmente o Instagram avisa quando faltar 2 minutos. Ele ainda não me avisou, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Tá.
Então a gente vai ter que ir indo para o final. Então eu vou Tá. te encaminhando para o final das dicas. Eu vou fechar então em 3 minutos e fechar o raciocínio. Pode ser? Perfeito, pode. Então você fez a gestão de ambiente. E aí eu estou falando como manter a atenção voluntária. E aí você começa a sua comunicação. Para você começar a sua comunicação e fazer com que a pessoa, depois de ter uma experiência visual perfeita, você tem que pensar em 3 variáveis que fazem com que ela eleja você na comunicação. A primeira variável é a afetividade. O que é a afetividade? Se ele não for com a sua cara, ele tende a não concordar com você. Se não concorda com você no vídeo, ele te deleta. Então, afetividade significa mantenha o sorriso no rosto, mantenha a simpatia e procure sempre se comunicar de uma forma agradável. Isso é muito importante, ok? 2, a autoridade. A autoridade significa assim, o cérebro ele é muito preguiçoso e ele valida a informação de quem está do outro lado. Então, se ele achar que você não conhece bem o assunto, que você decorou e está ali falando, que aquilo ali não tem muito crédito, ele se desmotiva. E a única forma que você tem, caso você não seja uma pessoa famosa, midiática, de vender a sua autoridade é se apresentando. Daí é muito importante você falar para esse aluno antes da aula com a sua experiência. Olha, eu sou professor formado, dou aula há tantos anos, já trabalhei nisso, nisso, naquilo outro. E a pessoa assim, caramba, poxa vida, essa pessoa, eu vou me sentir seguro com essa pessoa, segura com essa pessoa. Então é muito importante, mas se apresenta de um jeito que não pareça arrogância, né? A autoridade. E por último, identificação. Ou seja, sempre que você puder falar alguma coisa na qual a pessoa do outro lado cria um vínculo emocional com você. E como é que você cria essa identificação? Você tem que buscar essa ponte. Por exemplo, quando você fala para os alunos que você entende o aluno com mais idade. Aí você fala assim, nossa, parece até... Quando eu dou aula para os meus pais, eu falo assim, poxa vida, então ele tem experiência com pessoas da minha idade. Poxa, meu pai é igualzinho, minha mãe é igualzinho, não sei o que lá. Quando você está trabalhando com pessoas mais treinadas, fala assim, galera, olha só, eu também estou nesse pique de vocês, só que às vezes eu tenho dificuldade. E a pessoa, ele entende o que eu estou sentindo, ele sente o que eu estou sentindo. Então é muito importante a pessoa entender que você sente, que você já passou por aquilo, que você tem algum link com aquilo, e aquilo faz a pessoa, por identificação, ficar conectada em você. Então, a autoridade, a identificação e a afetividade são os 3 pontos persuasivos muito importantes. E quando você fechar uma apresentação, é muito importante você dar uma mensagem, ok? Essa mensagem é como se você estivesse ali carimbando aquela sua apresentação. E eu quero fechar, então, portanto, a minha apresentação com uma mensagem, ok? Boa! Eu estava pensando outro dia numa história que eu li, numa fábula, que tinham 2, desculpe se você já conhece, né? Tinham 2 lenhadores, e um lenhador jovem e um lenhador mais velho. E eles foram fazer uma disputa quem era o melhor lenhador. O lenhador jovem, cheio de energia, papapá, e começou lá, eles tinham que passar por uma floresta e quem chegasse ao final venceria quem conseguisse pegar mais lenha, né? E o lenhador jovem ficou com energia, começou a pegar lenha lá com energia, e ele ia, e o outro foi devagar, né? Daqui a pouco o jovem olhou para o outro e falou assim, pô, ele está parado, né? Ficar parado já era, vou ganhar dele. E continuou, e pá, e aí no final, aquele cara já estava sem energia, e aí quando chegou no final, o lenhador novo viu o lenhador mais velho estava lá, né? E o lenhador jovem não entendeu, falou assim, mas como é que você conseguiu chegar ao outro lado se eu estava com tanta energia, com tanto... Aí ele falou assim, todas as vezes que eu estava parado, eu estava afiando o meu machado. O que eu quero dizer isso para vocês? O que eu quero dizer para vocês? Gente, nesse momento, a gente precisa afiar o nosso machado. Esse é o momento da gente parar, da gente refletir sobre tudo que está acontecendo aí fora. Não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar desesperado que nem um lenhador jovem, porque você não vai conseguir vencer esses obstáculos dessa maneira. Pega esse momento para você se qualificar, para você aprender mais, para você afiar o seu machado, para ser um profissional cada vez melhor. E quando isso tudo passar, você vai ser um vitorioso. Sabe por quê? Porque vai passar. E, olha, nós não vamos ser os mesmos depois que passar. Nós vamos ser melhores, podem ter certeza. Tá bom, Lu? Olha, você foi assim,
Ótimo, porque faltam 45 segundos para acabar e você conseguiu fechar a sua mensagem. Espero que todo mundo tenha gostado. Acho que está todo mundo aqui elogiando. Entrou um monte de gente que eu gostaria de cumprimentar. E obrigada mais uma vez, Eu Ney. também. Obrigado, gente. Obrigada por essa live perfeita, que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube hoje, a partir de hoje. E aí, só para comunicar todo mundo, a gente vai ter uma live especial hoje às 5 da tarde com o Jorge Stanhuber para falar sobre a tal desregulamentação da profissão de educação física. Ele vai tirar as dúvidas e vai explicar para a gente o que está acontecendo, que está gerando polêmica aí, tá? Então, hoje às 5 da tarde, a gente tem um